O Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos com pensamentos, ideias e informações objetivas. Por sua vez, eles os expressaram em suas próprias palavras. Portanto, as Escrituras são uma indivisível união dos elementos divino e humano. O propósito da lição dessa semana é poder compreender a origem e a natureza das Escrituras e seu impacto em nossa vida e na igreja como um todo. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na lição número 2, que tem como título Origem e Natureza da Bíblia. E veremos dois assuntos no esboço da lição dessa semana. Em primeiro lugar, falaremos sobre a origem das Escrituras e, em segundo lugar, sobre a compreensão das Escrituras. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto, origem das Escrituras. Em primeiro lugar, temos que mencionar que a mensagem profética da Palavra de Deus é de origem divina. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21, diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aí está. Em segundo lugar, o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos com pensamentos, ideias e informações objetivas. E por sua vez, eles os expressaram em suas próprias palavras, segundo 1 Coríntios 2, 12 e 13. E em terceiro lugar, embora a mensagem tivesse sido dada originalmente para aqueles que viviam no contexto do Antigo Oriente, a Bíblia transcende a cultura da época para servir como a palavra de Deus para todos os tempos e culturas. E agora, falando de palavra escrita, existem pelo menos 5 razões pela qual a palavra de Deus veio em forma escrita, assim como la temos hoje. Em primeiro lugar, porque a capacidade mental diminui por causa do pecado. Em segundo lugar, porque a vida humana foi abreviada. Em terceiro lugar, porque o homem começou a errar muito. Em quarto lugar, por causa da apostasia, as verdades divinas deviam ser dadas com toda a exatidão. E em quinto lugar, a palavra escrita inspira autenticidade. Por isso Deus se preocupou para que a palavra seja preservada no tempo e de forma escrita. Há pelo menos 2 vocábulos que caracterizam o que Deus fez quando a Bíblia foi escrita. Estas 2 palavras são revelação e inspiração. E a pergunta é, o que significa revelação? Revelação bíblica é quando Deus torna conhecidos seus pensamentos, suas intenções, seus desígnios, seus mistérios e o faz de forma clara. E revelação tem que ver mais com o conteúdo. Etimologicamente, revelação vem do latim revelo, que significa descobrir, desvendar, levantar os véus. E revelação significa, portanto, descobrimento, manifestação de algo que está escondido. E segundo João 1,18, a maior revelação de Deus foi Jesus. E o que é inspiração? Inspiração é a operação divina que toma conta do profeta, esclarecendo, guiando, assistindo na execução de seu trabalho. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. E Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 7, na introdução, define alguns princípios importantes sobre a inspiração. Em primeiro lugar, a Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor. Isto fica bem claro em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi escrita por mãos humanas, expressada em palavras humanas, e com as características de cada escritor, mas sempre sem perder a essência da mensagem de Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo derramou sua luz no entendimento dos seus servos, os profetas. E em quarto lugar, a inspiração foi dada através de sonhos, visões, símbolos e figuras. Em resumo, revelação tem a ver com o que Deus comunicou, o conteúdo. A inspiração tem que ver com
como Deus comunicou, o método. O segundo assunto da lição dessa semana é a compreensão das Escrituras. Um primeiro assunto na compreensão das Escrituras é saber que o Espírito Santo é quem capacita todo crente a aceitar, compreender e aplicar a Bíblia. Então, as Escrituras não podem ser corretamente interpretadas sem assistência, sem ajuda do Espírito Santo. Portanto, todo estudo da Palavra de Deus deve ser iniciado com um pedido de orientação e iluminação do Espírito Santo. Tudo bem? Em segundo lugar, todos quantos se aproximam da Bíblia devem fazê-lo com fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos nos aproximar das Escrituras com o espírito de aprendiz. Devemos estar dispostos a submeter todas as pressuposições, opiniões e conclusões pessoais ao juízo e correção da própria palavra. Em quarto lugar, a investigação das Escrituras deve ser caracterizada por um sincero desejo de descobrir e obedecer à vontade e à palavra de Deus, e não para buscar endosso ou evidências para as nossas ideias preconcebidas. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. 1 Tessalonicenses 2:13 diz que todos nós devíamos ir com uma atitude especial à presença de Deus. A Bíblia diz: recebistes não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Recebamos com alegria cada dia a palavra de Deus em nosso coração e ela possa dar muito fruto em cada um de nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra, que possa entrar em nosso coração e possa frutificar. Possamos ser fortalecidos, ser mais sábios para tomar melhores decisões, ser guiados por tua palavra sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem, em meio de todas essas tormentas, Deus está em frente de nós. Nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus os abençoe.